Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. E nós vamos ler a partir do verso de número 36. Uma noite de ceia, vamos trazer à nossa memória alguns relatos que antecedem a crucificação de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso de número 36, as Escrituras diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Curve a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, é com muito temor que chegamos diante da Tua palavra nessa noite. Uma noite onde sentamos à mesa do Senhor. Queremos tanto que o Senhor fale ao nosso coração. Como oramos alguns minutos atrás, não há ninguém dentro desse auditório que não dependa do Senhor, e nem mesmo aqueles que estão fora dele. Nós oramos para que salte aos olhos de cada um a revelação da Tua palavra. Que seja uma noite de edificação, mas também uma noite de salvação. Que o Teu Espírito Santo, no decorrer da mensagem, possa convencer homens e mulheres da justiça, do pecado e do juízo. Nós oramos, Pai, para que o Teu Espírito Santo conduza todo esse tempo e que tudo
seja tão somente para o louvor e a glória do teu santo nome. Assim oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. A dor da separação é o tema da mensagem dessa noite. Meus irmãos, é tão importante nós sermos lembrados da seriedade da cruz do Calvário, daquilo que o Filho de Deus passou para que hoje tivéssemos aqui, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor, tivéssemos a oportunidade de viver a vida de Deus, para que tivéssemos a oportunidade, como diz a palavra, de sermos habitação do Altíssimo, de sermos templo do Espírito Santo, de termos a oportunidade de viver a nova vida, uma nova natureza, encontrássemos então significado diante da vida, diante das pessoas, o significado do casamento, o significado do relacionamento, o significado da igreja, o significado da misericórdia, o significado da compaixão, o significado de viver. Tudo se deu a partir da cruz do Calvário. E é interessante analisarmos ou começarmos essa compreensão lembrando de quem éramos, ou do lugar aonde estávamos, o lugar aonde fomos resgatados. Existe uma frase do C.S. Lewis que diz assim: pela primeira vez examinei a mim mesmo com um propósito seriamente prático, e ali encontrei o que me assustou: um bestiário de luxúrias, um hospício de ambições, um canteiro de medos, um harém de ódios mimados. Muitas vezes, para valorizarmos o lugar aonde estamos, precisamos nos lembrar do lugar aonde saímos, um lugar aonde vivíamos em trevas, vivíamos na escuridão, e a partir da cruz nós conhecemos a luz, o acesso, o significado de relacionamento. Interessante porque C.S. Lewis, ele também tem uma frase que diz: Deus não quer algo de nós, Ele simplesmente nos quer. Isso se chama relacionamento. E o nosso Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Faz parte da essência de Deus se relacionar. Um Deus que preza pelo relacionamento. E por Ele prezar, por relacionar com o seu povo, Ele se entregou naquela cruz, Ele rasgou o véu, Ele nos deu acesso. Ele se tornou o mediador entre Deus e o homem. Ele restaurou o nosso relacionamento com Deus. Ele restaurou o Cristo. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, em um determinado momento ele vai dizer que não há mediador entre Deus e o homem, senão o homem Jesus Cristo. Ele restaurou o relacionamento com Deus. Não tínhamos, tinha sido quebrado.
Um Deus que se relaciona desde antes da criação. Estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a partir da Trindade tudo foi criado. Deus disse, o Espírito pairava. Jesus era o Verbo, Ele era o haja luz, e houve luz. Eles estavam em relacionamento, eles estavam em concordância, eles estavam ali juntos. Um Deus que a sua essência é o relacionamento. E se você analisa a partir da criação, o texto bíblico de Gênesis vai dizer que estava ali Adão e Eva no jardim, e todos os dias o Senhor ia para estar com eles. Para se relacionar, para ter comunhão. Ou seja, Deus não é um Deus de separação, Deus é um Deus de união. Deus não é um Deus que repele, Deus é um Deus que atrai. Deus não é um Deus que separa, Deus é um Deus que ama se relacionar. E talvez a primeira pergunta que o Espírito Santo faz ao nosso coração nessa noite é: como está o nosso relacionamento com Deus? Se a essência de Deus é relacionar, é saber do nosso coração, é saber dos quartos mais escuros do nosso coração, é ter acesso, é ouvir e falar, é dialogar, é se relacionar, é tê-lo como melhor amigo. Mas muitas vezes nós não prezamos por esse relacionamento. Prezamos por aquilo que é inútil. Existe uma frase também de um teólogo que vai dizer: tudo que não é eterno é eternamente inútil. O maior inimigo do nosso relacionamento com Deus são as coisas que a traça e a ferrugem corrói e corrompe. Porque tudo que é eterno parte de Deus. Se eu e você nos preocupássemos em viver, ou em valorizar, ou em priorizar aquilo que é eterno, nós estaríamos talvez desfrutando daquilo que a cruz nos proporcionou e que muitas vezes não valorizamos. Irmãos, a Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo de número 8, vai dizer, a partir do verso 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Agora, se a separação
ela não faz parte da essência de Deus. E o que faz parte da essência de Deus é o relacionamento. Nós percebemos então que nesse exato momento que Jesus está no Getsêmani, em agonia, em tristeza profunda, até esse exato momento, Jesus nunca tinha se separado do seu Pai. Nunca. Porque a essência de Deus é relacionar e não separar. E é por isso que Jesus ele pede os discípulos para vigiarem, para estarem em oração, e Jesus então, ele se desloca para orar, e então ele faz a oração por 3 vezes, dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, se possível, passe de mim esse cálice. Jesus, ele abre mão daquilo que fazia parte da sua essência, para nos dar um acesso. A dor de Jesus não era a dor de medo da cruz, medo da coroa de espinho, medo dos pregos, não. Jesus sabia que era propósito ele se entregar na cruz. O medo de Jesus não era um medo que vinha da sua humanidade, ele sendo 100% Deus, mas também 100% homem, não. O medo de Jesus não era da crucificação, era da separação. Jesus sabia que a hora estava chegando. E qual hora é essa? A hora que ele tomaria sobre ele o nosso pecado, o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado, e colocaria sobre os seus ombros. E o nosso pecado o separaria ele do Pai. Porque a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Jesus ele agoniza. Jesus ele se desespera. Jesus entra num estágio de tristeza. A alma de Jesus está entristecida. Porque em toda a história ele estava com o Pai. Estava chegando a hora que Jesus ficaria 3 dias longe do Pai. É como se Jesus já estivesse prevendo uma saudade. É como se Jesus ele não estivesse aceitando a possibilidade de se afastar do Pai, nem por 3 dias. Eu não quero, Pai. Passe de mim esse cálice. Eu não consigo ficar longe do Senhor. Eu não consigo ficar longe do Senhor. Meu Pai, passe de mim esse cálice. Ele sentiu dor. E a dor que ele sentiu não é a dor do prego, não é a dor da coroa, não é a dor senão a dor da separação, a dor de estar longe do seu Pai. Jesus ele não apenas morreu por nós, ele abriu mão
daquilo que ele mais priorizava, que era estar com seu Pai. Você vê nos evangelhos em vários momentos, enquanto Jesus faz a obra, ele cura pessoas, sinais e maravilhas. Eles chegam em casa, os discípulos dormem, Jesus sai e vai para o monte orar. Todos os dias Jesus orava, todos os dias ele ouvia o seu Pai. Jesus, ele abre mão daquilo que fazia parte da sua essência. Jesus passa pela dor da separação para que eu e você fôssemos atraídos. Jesus se separa para que eu e você nunca mais nos separássemos de Deus, nunca mais. Irmãos, eu não sei como você vê isso, mas quando eu olho a dor de Jesus, o que Jesus foi capaz de fazer por mim, por você, abrindo mão do relacionamento com o seu Pai, se separando do Pai para que eu e você tivéssemos acesso. Isso me leva a um lugar de atração a Deus, isso me leva a um lugar de relacionamento, isso tira toda possibilidade de não valorização da presença de Deus. A separação, a dor da separação de Jesus, ela precisa nos levar em um lugar de comunhão, em um lugar de arrependimento, em um lugar de ser cheio do Espírito Santo. Alguém sentiu a dor para que eu e você tivéssemos acesso. Jesus, ele tirou a dor, ele nos privou da dor. Olha a agonia de Jesus, a oração de Jesus, humanamente falando, sentimos dor, a agonia dele. O que nós percebemos? Que ele se separou para que hoje eu e você nunca nos separássemos de Deus. Nunca, nunca, nunca. Agora, talvez em lágrimas, e talvez o Pai também em lágrimas, eles tinham um propósito. A dor era real, a separação era real, tomar o nosso pecado sobre os seus ombros era um fato, a crucificação era um fato, a coroa de espinho era um fato, os pregos sobre as duas mãos e sobre os pés era um fato. Mas eles tinham um propósito eterno. Eles precisavam cumprir esse propósito. Foi escrito antes da fundação do mundo que haveria um dia em que ele seria morto como um cordeiro. E o dia chegou. O próprio Jesus vai dizer: é chegada a hora. A hora chegou. Nós não percebemos no texto apenas uma essência do coração de Deus e também no coração do seu Filho em se relacionar, mas nós percebemos que Ele é um Deus de propósito. Ele cumpre o propósito. É por isso que nas duas últimas orações, Jesus, ele complementa a sua oração. Ele não diz apenas: Pai, se possível passe de mim esse cálice. Ele vai dizer: mas que em tudo seja feita a tua
vontade. Em outras palavras, trazendo para nós, é como se Jesus dissesse: Pai, deixa eu abrir meu coração, eu não vou aguentar ficar longe do Senhor. Filho, mas é só 3 dias. Jesus diz, no meu entendimento e parafraseando: Pai, eu não consigo nem 3 segundos, quanto mais 3 dias, filho. Mas a gente ama aquele povo. Eu sei, Pai, mas eu amo o Senhor. Eu não sei se eu vou conseguir. Filho, o coração do pai também dói. Mas filho, existe um propósito eterno. E Jesus então diz para o pai: Pai, eu sei, me perdoe, Pai, por orar com tanta agonia, pedindo para passar de mim. Então, Pai, que seja feita a tua vontade. Por eles, Pai, vai valer a pena. Por aqueles irmãos que estão ali no dia 10 de julho, no culto da noite, vai valer a pena, Pai. Por aqueles irmãos que estão nos assistindo, Pai, vai valer a pena. E o propósito se cumpre. Jesus se separa do Pai para que eu e você nos uníssemos ao Pai. Ou era Ele separado por 3 dias, ou era eu e você separados eternamente. E Jesus, Ele diz: cumpra a tua vontade, Pai. Jesus é preso, interrogado, crucificado. Ele toma a nossa dor. Ele se separa do Pai. O nosso pecado o separa do Pai. Irmãos, é numa noite como essa, a mesa do Senhor, que nós olhamos tudo isso. Eu não sei você, mas a vontade é parar tudo, é entrar para o quarto, é fechar a porta e cumprir o que diz no Evangelho de Mateus capítulo 6, verso 6: tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. O que está longe volta, o que está frio é aquecido. O que estava longe da família volta. Aquele que estava com o coração longe é atraído. Irmãos, quando nós olhamos a crucificação, a vontade é voltar a se relacionar e cumprir o propósito que nos foi confiado. Jesus, Ele não aceitou nem um segundo se separar do Pai. E muitas vezes nos separamos e nem sentimos dor. A pergunta é: o que tem te separado de Deus? Arranca, tira e volta. Senta à mesa, olha nos olhos. Como Jesus sabia do seu propósito, entenda também o seu. E assim como Jesus, Ele abriu mão da sua vontade para cumprir
a vontade de Deus. E a pergunta é: você consegue nessa noite abrir mão da sua vontade para que a vontade do Senhor se cumpra? Você consegue abrir mão dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus? Você consegue abrir mão daquilo que a sua carne pede para viver aquilo que o Espírito chama? Cristo fez, e não só fez, como sentiu toda a dor e morreu, mas para a alegria de todo aquele que crê, Ele ressuscitou e está vivo. E a boa notícia é que Ele está aqui nessa noite. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Queria que os nossos diáconos se posicionassem na entrega do cálice, mas preste atenção. O que tem te separado de Deus? Você não precisa viver separado. Você não precisa viver distante. Você não precisa sentir essa dor. Ele está esperando. Ele está pronto. Ele está sempre no mesmo lugar. Ele está à nossa espera. Ele ama se relacionar. Ele ama a comunhão. Ele ama o relacionamento. Ele ama sua casa. Ele ama seu trabalho. Ele ama seu carro. Ele ama estar com você na igreja. Ele ama. É por isso que Ele é onipresente. É por isso que Jesus fez a maior das promessas. Antes de ser assunto aos céus, Ele disse: e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está aqui. Ele está aí do seu lado. Ele vai embora com você. Ele vai passar a noite na sua casa. Amanhã Ele vai trabalhar com você. Dê atenção a Ele. O norte, Ele está com você. Quando Ele vê alguém separado, é como se Jesus dissesse: você não precisa sentir essa dor, eu já senti por você. Você não precisa andar distante, eu já andei por você. O Pai está à nossa espera. Interessante, porque Jesus se expôs, mas se expôs com a pessoa certa, com seu Pai. Relacionar com Deus é sinônimo de também nos expor, de abrir nosso coração, de compartilhar nossas mazelas, de deixar Jesus tirar a poeira do nosso coração, Jesus entrar no quarto mais escuro. Eu e você nessa noite precisamos voltar ao lugar aonde nunca deveríamos ter saído. Ame se relacionar com o Senhor. Pastor, mas eu não tenho tempo. É contraditório, Ele é dono do tempo. Como que o dono do tempo
não consegue dar a você tempo com Ele. Priorize o relacionamento com o Senhor.